Queridos eleitores, candidatos a prefeito, a prefeita, candidatos a vereadores, a vereadoras. Hoje nós vamos continuar falando sobre lei de responsabilidade fiscal. E o assunto de hoje é: você, eleitor, você sabia quanto o seu prefeito pode gastar com despesas de pessoal? Você sabia se ele gastar mais do que o limite, ele se torna inelegível? Então fiquem atentos ao que vocês vão ouvir daqui para frente. O artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que as despesas de pessoal, entende-se como despesa de pessoal, as despesas de concursados, cargos eletivos, prefeitos, vereadores, cargos de nomeação do prefeito, do presidente da Câmara, do presidente da República, do governador, com exceção da mão de obra terceirizada. Então, observem. Quanto mais você negocia o seu voto, ou a sua pretensão de votar, por causa de um emprego que o prefeito vai arrumar, mais você está complicando a vida do seu prefeito. Então, o artigo 18, ele conceitua o que é despesa com pessoal. É a despesa com todos que trabalham, contratados, concursados, cargos de livre nomeação, cargos eletivos, com exceção dos terceirizados. Entenda terceirizada quando você tem uma empresa que presta serviço à prefeitura. Não é o contrato que você faz. Aquele entra na despesa de pessoal, ok? Vamos lá. O artigo 19, ele diz assim, o artigo 18 diz o que é despesa de pessoal. O artigo 19 diz: cada ente da federação, União, Estado e município, ele tem um limite para gastar com o pessoal. Por exemplo, a União só pode gastar 50% das suas receitas totais com despesa de pessoal. Olhe que é um número absurdo. 50% de tudo que a União arrecada tem que ser gasto com despesa de pessoal. Pode ser gasto com despesa de pessoal. Nos estados, 60%. E nos municípios, também 60%. Ou seja, tudo que o município arrecada, ele só pode pagar 60% com despesas de pessoal. Olha só, é um número gigante. O que é que sobra depois que você paga pessoal? Aí você não lembra que tem a gasolina, a manutenção da máquina, luz, água, telefone, manutenção de escola, de prédios públicos. Sobra o quê para fazer investimento e gerar emprego e renda? Quase zero. Quase zero. Por isso que os municípios têm que buscar recursos na União e nos estados para fazer investimento, calçamento, abrir ruas, fazer estrada, porque ele não tem recursos próprios. Olha só, observem. Desses 60% nos estados e nos municípios e 50% na União, o artigo 20 diz assim, na esfera federal: desses 50%, 2,5% vai para o poder legislativo, ou seja, pagar deputados, senadores. Olha só. 6% vai para o Poder Judiciário, pagar o Ministério Público Federal, né, os tribunais superiores. Tudo isso sai da mesma fonte, que é o Poder Executivo. 0,6% vai para o Ministério Público da União e 40,9% é com o Poder Executivo, ou seja, todos os ministérios envolvidos. No Estado, 3% vão
para o Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas do Estado. 6% vai para o Poder Judiciário, para pagar os desembargadores, manter a comarca de sua cidade. Né? 49% Poder Executivo e 2% para o Ministério Público Estadual, que são os grandes fiscal da lei, né? O Ministério Público Estadual, ele fiscaliza todas as leis. E no seu município? No seu município, 54% de tudo que o município arrecada é para ser gasto no Poder Executivo, Prefeitura. E 6% o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. Percebam que no seu município só tem 2 poderes, o Executivo e o Legislativo. 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, senhores presidentes de Câmara, senhores prefeitos, se você ultrapassar esses limites, você ocorre em infração e você está sujeito a penalidades, que nós vamos ver já já quais são essas penalidades. Quem controla, quem faz o controle? O artigo 20 fala sobre, o artigo 21 fala sobre o controle da folha de pagamento. Quem controla isto? O município presta conta todos os meses e isso vai para o Tribunal de Contas do município e ele vai apurar se você está cumprindo corretamente. Observe um dado interessante que fala no artigo 21. O que é que diz o artigo 21? Controle das despesas de pessoal. Ele diz assim, olha, fique atento no seu município, hein? É nulo de pleno direito o aumento das despesas de pessoal nos 180 dias que antecede o final do mandato do atual prefeito. Então, isso quer dizer que 6 meses antes, o prefeito não pode dar aumento, tá? Não pode aumentar despesas da folha, né? É nulo de pleno direito. Então, mesmo que ele aumente, o prefeito que entrar lá na frente, ele pode anular. Ele pode anular esse aumento de despesas. Olha só, o artigo 22, ele trata como é apurado essa despesa de pessoal. A despesa de pessoal é apurada a cada quadrimestre. De 4 em 4 meses, o Tribunal de Contas da União faz uma apuração de quanto está o seu percentual das suas receitas para a despesa de pessoal. Perfeito, isso é ótimo. Né? E se eu ultrapassar esses limites? Se eu ultrapassar esses limites, eu começo a ser penalizado. O artigo 22 diz assim, o chefe de poder que ultrapassar 95% das despesas de pessoal, que é 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, o chefe de poder que ultrapassar, olhe, ele começa a ser penalizado. Ele não pode mais nomear ninguém, ele não pode fazer concurso público, ele não pode chamar pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos e ele também não pode pagar hora extra. Então, cuidado quando você pedir emprego ao seu futuro prefeito. Rivaldo, e se ultrapassar o limite? O artigo 23 é muito claro. O artigo 23 diz assim, o chefe de poder que ultrapassar os seus limites, ele tem que reduzir nos quadrimestres consecutivos. Olha só, o meu limite é 60. Eu passei 62. Olha só. Minha conta não é rejeitada nesse primeiro momento. Eu notifico, o Tribunal de Contas notifica
dizendo que ele tem que reduzir a folha nos próximos quadrimestres. Sendo que, no primeiro quadrimestre, ele tem que reduzir 1/3 daquele valor que foi excedido. E ao final dos 2 quadrimestres, ele tem que reduzir a folha para os limites constitucionais dele. E se ele não reduzir? Se ele não reduzir, as suas contas são rejeitadas. Contas rejeitadas significa: eu não posso buscar recursos no governo federal nem no governo estadual. Por isso que as prefeituras do Brasil estão todas nessas condições. Não conseguem buscar recursos no governo federal nem no governo estadual para fazer investimentos. Não pode se endividar, não pode tomar empréstimos em banco para fazer investimentos. Não pode receber garantias do governo federal, caso ele vá tomar um empréstimo no exterior, em um banco grande. Isso é mais para municípios gigantes que tomam recursos em banco para fazer obra. Ele fica pés e mãos atadas. Consequentemente, a cidade fica nesses marasmos que vocês já conhecem. Então, fique atento. Peça ao seu prefeito para desenvolver a sua cidade, porque é com desenvolvimento que gera emprego e renda. Não é um emprego na prefeitura que vai resolver a situação de carência do município que você vive. Então, peça coisas para o seu prefeito que promova o seu desenvolvimento, gere emprego e renda e você seja um empreendedor, porque o governo tem que ser um catalisador do desenvolvimento, não o maior empregador. Então, meus senhores e minhas senhoras, as eleições estão aí. Ouçam com atenção tudo isso. E nós vamos falar no nosso próximo encontro como os municípios podem buscar recursos no governo federal e no governo estadual. Isso é o que trata o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre transferências voluntárias da União para os estados e municípios. Sabe quais são essas transferências voluntárias? Emendas de deputados e senadores. Sabe quais são mais? Convênios que eu assino com os ministérios, convênios que eu assino para fazer a sua quadra poliesportiva, para fazer o calçamento, para fazer a ponte. Isso que são transferências voluntárias e que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Um grande abraço e atente. Ano eleitoral é ano de estudar, é ano de saber o que é que o meu prefeito está propondo e o que é que os meus candidatos estão propondo para o desenvolvimento da minha cidade e não para o emprego individual. Um grande abraço e até a próxima.